sou o pastor Edmar Ribeiro e no vídeo da semana nós vamos falar sobre a enfermidade na vida do crente. O Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhe afofarás a cama. Salmo 41, versículo 3. Deus nem sempre cura as enfermidades, mas concede forças para que, mesmo no leito da dor, você continue a glorificar o seu nome. Pessoas santas e fiéis ao Senhor padecem por causa de doença e enfermidades, mas pela fé recebem forças para vencer o sofrimento. A palavra de Deus garante-nos que um dia os salvos em Cristo Jesus serão transformados, receberão um novo corpo e nunca mais morrerão, conforme primeira carta de Paulo aos Coríntios 15, 52. Todavia, enquanto estivermos neste mundo, vivemos em um corpo corruptível. Estamos sujeitos a dores, a enfermidades. Muitos cristãos equivocadamente acreditam que a enfermidade na vida sempre é fruto de algum pecado oculto ou até mesmo obra do diabo. Mas raramente essas são as causas reais. Qual a origem das enfermidades? Pessoas insistem em afirmar que o crente fiel jamais pode ser acometido por enfermidades. A Bíblia menciona diversos casos de homens tementes a Deus que sofreram com enfermidades. A pergunta então é: qual a origem das doenças, já que Deus não criou o homem para enfermar ou morrer? Antes da queda, Adão desfrutava de uma saúde perfeita e deveria viver eternamente em comunhão com o Criador, mas ele pecou, desobedeceu a Deus. Como o salário do pecado é a morte, Adão enfermou no corpo, na alma e no espírito. A enfermidade é consequência direta desse rompimento da relação entre Deus e a humanidade, e não deve ser confundida com a vontade do Todo-Poderoso. Todavia, isso não significa que toda vez que uma pessoa adoece é porque está em pecado. Certa vez, diante de um homem cego, os discípulos de Jesus perguntaram-lhe: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? João 9, versículo 2. Eles acreditavam que a cegueira daquele homem era resultado de alguma desobediência específica. Porém, Jesus lhes disse: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Pode parecer estranho aos nossos olhos, mas aquela enfermidade era para que o nome de Jesus fosse glorificado. Quem sabe você não está sendo acometido de alguma doença para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida? Quem não quer desfrutar de uma boa saúde? Algumas enfermidades geram limitações que nos impedem até mesmo de realizarmos a obra do Senhor. Porém, o Pai Celestial permite algumas vezes que sejamos provados para que a nossa fé cresça mediante uma maior experiência e comunhão com Ele. O corpo pode estar debilitado pela doença, mas o espírito, como resultado da confiança em Deus, está forte. Na Bíblia temos muitos exemplos de homens fiéis que foram acometidos por enfermidades. O rei Ezequias, Jó, Timóteo, entre outros. Nos momentos de dor e aflição, corra para os braços do Pai Celestial. Muitos pensam que chorar é sinal de fraqueza, mas não o é. Chore e coloque diante do Senhor toda a sua dor e sofrimento. Deus é o dono da vida. A palavra final é sempre dele. Existem enfermidades
cuja origem é maligna? Sim, a Bíblia relata vários casos. O inimigo das nossas almas não pode tocar na vida e na saúde sem a permissão de Deus. A enfermidade física não significa necessariamente que alguém esteja experimentando alguma forma de possessão demoníaca. Doenças da vida moderna. Depressão. É comum as pessoas confundirem depressão com tristeza. Contudo, existe uma grande diferença. A depressão não é somente uma tristeza. Embora desalento sem uma causa aparente seja um dos seus muitos sintomas, a depressão é uma doença. Chegou a ser considerada por alguns especialistas como a doença do século. Vários são os fatores que podem causá-la: medicamentos, doenças físicas, períodos pós-parto, entre outros. Muitos ainda insistem em afirmar que o crente jamais fica deprimido. Entretanto, basta ler a Bíblia para encontrar casos em que servos de Deus enfrentaram esta terrível enfermidade. Caso você esteja passando por um período de depressão, não se desencoraje. Ore ao Senhor e não deixe de procurar ajuda médica. Síndrome do pânico. A síndrome é basicamente um conjunto de sinais e sintomas que podem ser produzidos por mais de uma causa. Quem padece de síndrome do pânico sente um pavor repentino e incontrolável. Apresenta os seguintes sintomas: taquicardia, sudorese, aumento da pressão arterial e tontura. É preciso muita oração, apoio da família e da igreja, além de tratamento médico especializado. Recitar textos bíblicos que falam a respeito da segurança em Deus ajuda aqueles que estão enfrentando o problema. Deve, porém, ficar claro que a síndrome do pânico é uma doença. Logo, não significa falta de fé ou covardia. Doenças psicossomáticas. As doenças psicossomáticas manifestam-se quando os desajustes do sistema emocional se transformam em doenças físicas. Estando o sistema emocional abalado, possivelmente haverá reflexo no corpo. A pessoa emocionalmente fragilizada ou estressada pode vir a ter dor de estômago, insônia, fadiga, artrites e dores de cabeça. As causas de tais sintomas não se encontram em nosso físico, mas na mente. A fé em Jesus Cristo e em Sua palavra é um excelente remédio para ajudar-nos a manter a saúde física e mental. Orar e meditar na palavra de Deus também é uma forma eficiente de cuidado com a saúde. O que fazer diante da dor e do sofrimento? Não culpar ou questionar a Deus. Há cristãos que, ao enfrentar uma enfermidade, culpam ao Senhor e, martirizando-se, questionam: por que Deus? Assim agiu o rei Ezequias, mas Deus acrescentou-lhe mais 15 anos. Contudo, durante esse período de sobrevida, ele cometeu um dos seus maiores erros. Não podemos nos esquecer de que somos pó e que um dia ao pó haveremos de retornar. Diante da vontade do Todo-Poderoso, podemos nos humilhar e não nos sentir autossuficientes. Confiar no Senhor no meio da dor. Sofrimento não deve afastar-nos da presença do Pai Celestial. Ambos devem servir para que aprendamos a confiar ainda mais no Senhor, até mesmo diante da morte.
O crente verdadeiro pode temer, todavia não se assombra e continua a confiar. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. É o Salmo 23, versículo 4. Está à espera de um milagre? Deus é imutável. Ele continua a operar milagres e maravilhas. Ele opera quando quer e a sua maneira de agir é única. Não desista. Continue a confiar no poder do Altíssimo, pois a sua esperança não será frustrada. O homem sem Deus desconhece o seu futuro, mas o crente tem a certeza da vida eterna e sabe que o Todo-Poderoso jamais o deixará. O Senhor conhece os dias do reto e a sua herança permanece para sempre. O crente não está imune às enfermidades, mas a nossa vitória sobre as doenças está na confiança em Deus. Ele nos ama e jamais nos abandona em meio à dor e ao sofrimento. Se você tem sido assolado pelas enfermidades, não se desespere. Confie no Senhor e ouça a sua voz. Não temas, porque estou contigo. Este foi o vídeo da semana. Nos siga nas redes sociais, se inscreva no canal, participe, Deus te abençoe.